Amém? Então, Deus está chamando para nós vivermos em unidade. Chamando para quê? Para unidade. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: ouça Deus falar com você. Portanto, você, meu filho, fortifique na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, faz o quê? Confias a quem? A homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Então Deus está procurando quem? Pessoas fiéis. Pessoas que são capazes de receber a palavra e ensinar outras pessoas. Pessoas que são capazes de receber a palavra e multiplicar na vida de outras pessoas. Pessoas fiéis. Homens e mulheres fiéis que sejam capazes de ensiná-los. Aí diz o texto aqui: suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, no meio dessa jornada, nós estamos sujeitos a sofrimentos. Sim ou não? Hã? Sim ou não? Ou seja, pareceu o sofrimento não é para você largar o cajado, o arado. Porque é no meio do sofrimento que Deus faz a gente crescer. Amém? No meio do sofrimento é que nós somos forjados. Vem aí, tu está aí, dói, mas está aqui. Dói, mas estou aqui. Está claro isso? Pode ser que eu fale algumas coisas aqui, alguns vão falar assim, não quero ser líder, não. Não dá para uma próxima. Mas não é que a gente tem que estar consciente de que nós estamos numa guerra. Dá essa boa notícia para o seu irmão, você está numa guerra. Viu? Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Pode ser que você ouviu muito pouco a gente falar sobre isso. Mas nossa prioridade como filhos de Deus é o reino de Deus. A nossa prioridade como filhos de Deus é o reino. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o quê? O quê? O reino de Deus. E as demais coisas? Então, você está se engajando num projeto de Deus que você tem que começar a rever as suas prioridades. É forte ou não é? Porque servir a Deus com o coração íntegro vai exigir muitas vezes você vai ter que escolher assistir o jogo do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians ou vir para a igreja. Acredite, meu irmão, minha irmã, se você escolhe o jogo mais do que um culto, você precisa se rever suas prioridades. Mexeu, né? Alguns já tem alguns já tirando a chuteira já. Se nós escolhemos as coisas do mundo do que as coisas de Deus, nós temos que rever. Nós mandamos um recadinho na semana, por escrito, para cooperadores, diáconos, tal, para os supervisores estarem passando isso para as pessoas, dizendo o seguinte, você vai ser consagrado, cooperador, diácono, você vai entrar numa escala, você vai ser escalado, vai fazer parte de um grupo, para fazer parte de uma escala. Pode ser de terça, pode ser de domingo de manhã, domingo à noite, pode ser nos dois. Porque receber a função, hein, Léo? Receber a função é fácil. Com a função vem a responsabilidade. Você pode dizer comigo o quê? Porque se não tiver responsabilidade, para que função? É verdade ou não é? Então, o Pai está nos chamando aqui,
Estou falando a palavra de Deus, tá? Não estou inventando moda, não. Tem uma coisa que eu não gosto de inventar, é moda. Não sou estilista. Nenhum soldado, verso 4, se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Eu já vi muita gente dizer assim, olha, não pode, esses textos não pode nem ler para as pessoas, senão eles não vão querer compromisso. O compromisso não é com o pastor Marcos. Qual o seu compromisso? É com quem? Com quem? Ah, eu pensei que era com o pastor Marcos. É com Jesus. Caminhando aqui, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, existem regras e nós estamos aqui para cumprir o propósito pelo qual o Pai nos chamou. Aí vem uma coisa boa aqui, ó. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O que significa isso? Na medida que você vai trabalhando, vai se esforçando, vai se dedicando, vai ganhando alma, vai fazendo o que o Pai mandou você fazer, o Pai automaticamente vai derramando sobre você bênçãos sem medidas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, você vai trabalhando, cuidando das coisas de Deus, e Deus vai cuidando das suas. Cuide dos interesses de Deus, que Deus vai cuidar dos seus. Amém? Como estão entendendo? À medida que você vai cuidando, você vai tendo responsabilidade no reino, você assume responsabilidade e cumpre as responsabilidades, o Pai cuida de você. Agora não adianta assumir responsabilidade e está o irmão pintando lá, você está segurando a escada, você sai e deixa o irmão pintando e vai embora. Não. Vai até o fim. Amém? Está claro isso, irmãos? Alguém quer desistir? Então tá bom, só para saber. Verso 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento de... Leia bem forte. De... O que é tudo? Tudo. Você começa a refletir nessas verdades e o Espírito Santo vai te dar entendimento. Você vai fazer coisas que ninguém precisa falar para você fazer, porque você sabe que tem que ser feito. O Pai vai dar para você criatividade, sabedoria, discernimento, revelação, ousadia, fé, alegria. Gente, tem coisa mais que traz mais prazer e alegria de você saber que Deus escolheu você para cumprir um propósito aqui nessa terra? Tem prazer maior do que você ser eleito por Deus para fazer a sua obra aqui na terra? Não tem. E é Ele que escolhe. Eu não escolho ninguém, não. Se eu for escolher, eu vou escolher errado. Mas Ele escolhe certo. Então diga para o seu irmão, Deus escolheu você. Não foi o pastor Marcos. Verso 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Paulo está dizendo aqui, eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa não. Sabe por quê? Porque Ele gerou discípulos. Olha só, ele gerou discípulos. Esses discípulos foram homens e mulheres fiéis, idôneos, que foram levar adiante o evangelho. Você crê nisso? Você foi a pessoa que Deus escolheu como pessoa idônea para levar o evangelho. Acredite, não é fácil.
É fácil? É fácil? Não. No meio do caminho tem os embates, tem as lutas, tem as dificuldades, tem as pressões. É criança que fica doente, é não sei quem que... Acontece um monte de coisa. Mas você precisa discernir. Diga-me, discernir. Se tem uma coisa que eu vou orar com vocês aqui hoje, pela graça do Pai, que eu estou aí estudando o Velho Testamento, e foi aqui que Salomão pediu para o Pai, é sabedoria e discernimento. Quantos anos de sabedoria? Deixa eu ver. Meu irmão, se nós tivermos consciência, você pode pedir qualquer coisa para Deus, mas peça sabedoria. Salomão pediu sabedoria, e por conta disso, Deus falou para ele assim, ó, porque você não pediu bens, você não pediu riquezas, você não pediu ouro, não pediu prata, mas você pediu sabedoria, não vai te faltar nada. Nada. Então peça a Deus sabedoria, discernimento. É o que o Pai vai nos dar e vai aumentar no nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Então, verso 10, por isso, tudo suporto por causa de quem? Os eleitos. Paulo tinha uma consciência que mesmo ele passando por lutas, por dificuldades, por prisões, ele sofria por causa daqueles que foram eleitos. Eu queria que os supervisores de célula diária ficassem em pé, por favor. Não vai ficar para mim só essa palavra aqui, não. Cadê? Os jovens não tem supervisores, não? Tem. Ah, bom. Você está aí, Dani, querida? Ah, cadê o Léo? Hã? O Léo está no infantil? Que coisa mais linda. Eu queria ver a cena, aquele tamanhão todo lá. Se bobear, ele pisa numa criança, gente. Não deixa ele no infantil, não. Eu fico imaginando o Léo. É dos maiorzinhos, né, que ele está, né? Ah, graças a Deus. Se for de 2 anos, ele pisa. O pé dele é do tamanho de uma criança. Brincadeira, né? Muito amado. Deixa eu dividir com vocês aqui. Tudo suporto por causa dos eleitos. Nós vamos suportar coisas por causa dos irmãos. Vocês já vivem isso. Vocês são verdadeiros guerreiros. Vocês já suportam situações que, humanamente falando, não estaria suportando. Mas vocês suportam. Tá? Mas tem uma recompensa. A recompensa está aqui. Que vocês vão ser os primeiros a participar dos frutos da colheita. Ser os primeiros. Acredite nisso. Tem uma recompensa para cada um de vocês, por vocês suportarem o que vocês têm suportado esses dias. No nome de Jesus. Amém? Os líderes de célula, podem ficar em pé, continuem os supervisores, por favor. Da mesma maneira, o recado é para vocês também. Vocês vão passar, vão viver situações por causa dos eleitos. Vocês vão ter um galardão maior, mas também vão suportar situações que, humanamente falando, outros não suportariam. Amém? Tem auxiliar de célula aí? Não. Tem? Se vão ser consagrados, já estão, pode ficar em pé também. Isso. Da mesma maneira, vocês vão suportar coisas juntos com os líderes, com os supervisores, vão suportar situações que outros não suportariam. Os membros da célula podem ficar em pé também, por gentileza? Isso.
eles não vão conseguir suportar sem vocês. Eles não vão conseguir suportar sem vocês, porque vocês são o suporte para os líderes. Vocês não sabem o quanto vocês curam pessoas quando vocês estão na célula. Muitos líderes aqui são literalmente curados por causa desse suporte que vocês dão. Acredite nisso. A sua presença numa célula traz saúde e cura para os líderes. Essa é a força do corpo de Cristo. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! 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 Glória a Deus! Essa é a força do corpo de Cristo. Você não está numa célula por estar. Há um poder de Deus fluindo através da sua vida. É por isso que você não pode faltar numa célula. No nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Aleluia. Olha para mim, por gentileza. Já estou terminando já. E a palavra diz aqui, ó. A sequência do texto diz o seguinte, verso 11. Você pode ler comigo? Esta palavra é o quê? Então, tudo que eu falei para você até agora é a palavra de Deus e ela é digna de confiança. Ou seja, pega essa palavra, guarda no seu coração e que ela se torne uma realidade na sua vida. No nome de Jesus. Amém? Essa palavra é digna do quê? De confiança. Amém? O verso seguinte diz assim: se morremos com ele o quê? Também viveremos. Está falando da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós morremos com Cristo e agora nós vivemos com Cristo. E quando fala de nós morremos com Cristo, é exatamente o efeito disso. De você não viver mais para si mesmo. Porque liderar uma célula, supervisionar uma célula, fazer parte de uma célula, é você morrer para si mesmo. Ou seja, é sacrificial muitas vezes. É sair direto do trabalho e ir direto para a célula. Às vezes não deu nem tempo de tomar banho. É verdade ou não é? Hã? Vai cheirando graxa mesmo. Hã? Passa o dia inteiro dirigindo, vai para a célula, dá glória a Deus e vamos embora. Tem dia que não dá tempo a fazer nada, a não ser focar no propósito do qual o Pai nos chamou. Então, se morremos com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. A perseverança vai fazer você reinar sobre situações ou circunstâncias que, humanamente falando, são impossíveis. A garantia que a palavra está nos dando aqui, uma palavra que é digna de confiança, está dizendo que você vai reinar sobre situações ou circunstâncias. Nós fomos justificados pela fé, temos paz para com Deus. A justificação nos capacita a viver uma vida plena, reinando em vida através do nosso Senhor Jesus. Amém? Você acredita nisso? Porque a palavra diz assim, ó, a palavra é digna de confiança. Ou seja, se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Grave isso aqui no seu coração. Mesmo você não sendo fiel, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Eu falava para uma jovem essa semana,
dizendo assim, olha, Deus não tem filhos desviados. Deus tem filhos. Então você não está desviada, você é filha amada, você só tem que voltar para os braços do Pai. Ponto. Amém? Então, verso 11, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, verso 14, 13, né? 13 ali, né? 14. Continue a lembrá-los dessas coisas, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para desvirtuar os ouvintes. Ou seja, toda célula tem uma direção, tem um boletim, e na célula não é lugar de discutir assuntos que não estão vinculados ao tema. Para quê? Para que não venha desvirtuar, não venha distorcer os ouvidos de quem é novo na célula. Às vezes eu fico dando um toque para alguns irmãos que querem tratar de alguns assuntos perto de gente nova na fé. Pelo amor de Jesus, não crie polêmica na célula. Não levante assuntos que não estão no boletim. Por quê? Porque vai perverter o ouvido de pessoas que às vezes tem assunto que tem que tratar no particular. Tratar de que maneira? No particular. E sempre tem alguém, né, na célula, na nossa não, né, em outras igrejas, sempre tem alguém que quer, né, levantar um assunto teológico, não sei o quê. Gente, isso não nos impressiona. Temos que ter conhecimento, revelação e prática. Isso pode perverter o ouvido de muitas pessoas. Muitas pessoas se perdem na fé por assuntos, muitas vezes, que não tem nada a ver. Faz sentido isso, gente? Porque aqui é a dica para os novos, né, que estão chegando. A obediência gera recompensa. Eu faço parte de 2 células. Quando o Renato deixa eu compartilhar na célula lá, eu sigo o boletim. Não é verdade? Faço diferente disso? Sigo o boletim. O extra depois do boletim, aí é depois da célula. Aí a gente conversa, fica até 1h da manhã conversando. Aí é outra história. Mas é que nem a nossa célula, né, Cléia? Mesma coisa. Leva o boletim, a gente lê o boletim. Não foi assim a última célula? Acabou. E a tentação é grande. Porque na nossa célula são tudo pessoas novas, convertidas, pessoas que ainda não se batizaram. Eu poderia falar um monte de assunto, mas eu foco naquilo que é a orientação que foi me dada. Por Deus. Eu não tenho uma ideia maior do que a de Deus. Amém? Eu não tenho. Agora, se você tiver, por favor, procure Ismael. Fala, Ismael, eu tenho uma ideia maior do que a de Deus. Você pode me ajudar? Porque Deus não sabia como fazer a célula. Não sabia. Aí você fala com o Ismael fala, não, irmão, o Ismael vai te abrir um espaço no céu. Amém? Os irmãos do louvor, por gentileza, pode chegar aqui, por gentileza. Continue a lembrar dessas coisas, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito, serve apenas para desvirtuar os ouvintes. Aí o verso 5, verso 15, né? Procure, vamos ler juntos esse texto? Verso 15, todos juntos, por gentileza. Procure apresentar-se a Deus como um trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse é o grande desafio para todos nós. O grande desafio. Procure apresentar-te a Deus aprovado, sem culpa, sem condenação, sem medo, sem preguiça de ler a Bíblia. É isso, a tradução é isso aqui, sem preguiça de ler a Bíblia. Que quando alguém vir tratar de um assunto para você, você vai à luz das Escrituras e ensina as pessoas.
Se você não souber, vai pesquisar, vai atrás do assunto e compartilhe. Não fica, eu acho, eu penso, né? Não faça isso. Ou seja, vá nas Escrituras e ensine as pessoas à luz das Escrituras. Se você não souber, procure alguém mais maduro para te ajudar. Está claro isso? Então, procure apresentar-te a Deus aprovado, né? Você não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evite conversas inúteis, profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Amém? Quando começarem a colocar muitas dúvidas, muitas questões, fuja. Eu sempre avalio uma seguinte questão, muito simples e muito prática. A paixão que as pessoas têm por vidas. Porque a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Nós não podemos julgar pessoas, mas com esse texto a Bíblia diz que nós podemos julgar os frutos. Se não tem frutos, não faz sentido. Amém? E Deus está chamando você para frutificar. Você vai ser aquela árvore frondosa. Os frutos vão ser tantos, assim você vai estar assim, ó. Quando você encontrar com alguém, você... Não é o pessoal do... É assim que o Alex faz quando está no... É assim, né? No poder. Então, são os frutos. Quando você viu o Ismael pingando assim, aqui dá os frutos. Cadê a Vanessa? A Vanessa está aí hoje, né, Ismael? Cadê a Vanessa? Hã? Ah, da Lactário. Ah, tá ali. Tá servindo alguém. Ah, que susto. É que o Ismael voltou de viagem agora. Ismael, não faz isso comigo não, filho. É profético? Acho que é profético. Amém? Deus chamou você para frutificar. Deus chamou você para abençoar a vida de outras pessoas. Nós cantamos a canção Jesus, como é que é? Jesus eu quero. Hã? É isso mesmo. Quando veio essa canção para o meu coração, eu sugeri aqui para os meus irmãos, é uma canção profética. Deus está enviando vocês, meus irmãos, para libertar pessoas. O Senhor está chamando você para viver uma nova estação. Essa canção que nós vamos declarar aqui é uma canção que vai literalmente liberar sobre a sua vida uma unção nova, uma graça nova. Para libertar vidas. Eu creio nisso. Porque para isso que Deus nos chamou. Nós somos os trabalhadores da última hora. Simão, está acabando o tempo, Simão. Que bom ver você aqui, Robertinha, querida. E os bebês. Ex-bebês. Deus está chamando você. Vamos deixar essa canção nos enviar. Deus quer enviar você. Quantos querem ser enviados? Deixa eu ver. Quantos não querem ser enviados? Quantos querem ser enviados? Então fique em pé comigo, por favor. O desafio nessa noite é você receber no seu espírito o envio. Não haverá limites em Deus para fazer proezas nessa terra através da sua vida. As suas células vão se multiplicar muito mais do que você pode imaginar. E sem fazer força. Porque você está ganhando uma consciência nova no projeto do Pai para a sua vida. Quando Paulo falou para Timóteo aqui, ó, confia a homens fiéis, está aqui, ó. Homens e mulheres fiéis. Não dá para fugir disso. Amém?